Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, professor Wilson de Oliveira aqui para mais um vídeo do canal, do canal aí Professor Wilson da Matemática. E nesta videoaula aqui eu vou resolver algumas questões do simulado do Aprova DF. Na verdade, eu dividi aqui em duas partes, né? Parte 1, vou resolver as 5 primeiras questões e na parte 2 eu vou resolver as outras 5 questões do simulado, né? Simulado aí da parte de matemática. Então a primeira questão aqui nós temos o seguinte: Rodrigo divide uma barra de chocolate em 14 pedaços, dos quais come 4. Após isto, ele dá 1/5 dos pedaços que sobraram a um amigo. A fração que representa a quantidade de pedaços que sobraram com o Rodrigo em relação à quantidade de pedaços inicial é... Então, olha só. Ele pegou uma barra de chocolate e dividiu em 14 pedaços. Então, aqui ó, são 14 pedaços. Esse 14 aqui é o todo, certo? É o todo. E ele foi e comeu 4, né? Então, na verdade, o que que ele comeu? Não, ele comeu 4, 14 avos, 4 pedaços de um total de 14, certo? Isso aqui dá para a gente simplificar, né? Isso aqui dá para dividir por 2 o numerador e o denominador também dá para dividir por 2. Então, na verdade, 4 dividido por 2 dá 2 e 14 dividido por 2 dá 7. Então, na realidade, ele comeu 2/7, né, da barra de chocolate. Ele comeu 2/7, beleza? 2/7. Ou 4 14avos, melhor dizendo. Então, ele comeu 2/7 ou 4 14avos, isso é a mesma coisa. Aí, o que ele fez? Se ele comeu 2/7, se ele comeu 2/7, o que sobrou, né? Ó, sobrou. Se ele comeu 2 pedaços de 7, sobrou 5 pedaços de 7. Ou aqui, né, se ele comeu 4 de 14, sobrou o quê? Né? Se você viesse aqui, né, sem ter simplificado, né? Se ele comeu 4 de 14, é porque sobrou 10 de um total de 14. Dá no mesmo, viu, pessoal? Tá? Simplificando ou sem simplificar. Tá? Se você viesse aqui, ó, sobrou 10 de 14. Se você pegasse dessa fração simplificada, se ele comeu 2 de 7, é porque ainda tem 5 de 7, né, para serem consumidos. Beleza? Então, olha. Após isto, ele dá 1/5 dos pedaços que sobraram a um amigo. Então, disso daqui que sobrou, ele deu 1/5. Então, ele deu, né, para o amigo. O que ele deu para o amigo? Ele deu para o amigo 1/5 de 5/7. Ou seja, o que ele deu? Isso daqui, 1/5 de 5/7, preposição de. Isso daqui é 1/5 vezes 5/7. Observe, pessoal, que aqui dá para a gente simplificar, não? Vou simplificar aqui, ó. Esse 5 aqui do denominador com esse, né? Fica 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 aqui. É a mesma coisa que cancelar. Então, na realidade, o que nós temos aqui é que sobrou 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 7, 7. Na verdade, não é o que sobrou. Isso daqui foi o que ele deu pro amigo, certo? Então, o que acontece? Né? A fração que representa a quantidade de pedaços que sobraram com o Rodrigo, tá? Em relação à quantidade de pedaços inicial, olha só. O Rodrigo, ele comeu 2/7. Certo? E o amigo dele comeu mais 1/5. Ou, desculpa, 1/7. Então, na verdade, os dois comeram o quê? 3/7, né? 2/7 mais 3/7. Isso implica, né, que ao todo, né, o que sobrou ainda com o Rodrigo? 3/7, né? 3/7 aqui, ó. Se os dois comeram, isso aqui é o Rodrigo e o amigo. Deixa eu escrever aqui mais adiante aqui, ó. Isso aqui é o Rodrigo e o amigo. Então, se Rodrigo comeu 2
sétimos e o amigo comeu 1/7, se eu somar o que os dois comeram, né? Isso daqui é os dois comeram, 3/7. 2/7 mais 1/7, 3/7. Significa que de tudo isso daqui, né, que eles comeram, ainda sobrou. Se eles comeram 3/7 é porque sobrou o quê? 4/7. Certo? Sobrou 4/7, que é o que nós temos aqui na alternativa B de Brasil. Beleza? A questão número 2. Em uma feira, Maria gastou 40% de todo o dinheiro que tinha em sua carteira. Se o valor gasto por Maria foi R$ 32, então é correto afirmar que o valor total que ela tinha na carteira era de, olha só, 40% do total. Vamos chamar esse total de X? Tá? Vamos chamar aqui o total de X. Vou colocar uma variável, né? O total, então, é X. Então, olha, 40% de X, ele está dizendo que é igual, né? Ó, foi 32. Outra coisa, pessoal, quando você tiver um verbo entre duas quantidades, não, valor gasto por Maria foi, não. O valor gasto é um total. Foi de 32, então você tem um verbo aqui entre duas quantidades. Esse verbo vai gerar uma igualdade, né? Apesar que aqui fica implícito, mas dá para subentender isso, né? Foi de, ou seja, foi igual a 32. Certo? Vou omitir aqui o vírgula 00, que não há necessidade. Novamente, a gente tem uma preposição aqui. Então, isso daqui, ó, 40 por 100 de vezes, né? X. Vou colocar agora a multiplicação como sendo um pontinho, porque eu já estou usando o X como variável para não confundir, né? Aquele sinal de multiplicação com o X, né? Porque ó, o sinal de multiplicação é isso aqui, né? Pode confundir com o X aqui, né? Principalmente se você fizer o X maiúsculo, tá? Então, por isso que eu vou usar aqui o ponto. Então, isso daqui é igual a 32. Olha só, pessoal. Vamos utilizar a simplificação sempre para facilitar a nossa vida, certo? Então, olha o que eu tenho aqui. Vou cancelar esse 0 aqui do numerador com esse do denominador. Tá vendo que o 4 está no numerador e o 32 também está no numerador. Então, esse 4 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, isso daqui, ó, já poderia fazer isso direto, mas eu só vou deixar aqui, né? Ou, né, se você fizer isso direto, fica assim, ó. Fica assim, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 32 dividido por 4 dá 8. Certo? Dá 8. Então, aqui, na verdade, no primeiro membro, a gente ficou com isso aqui, ó. 1 vezes x, x. E aqui no denominador ficou só o 10. E do outro lado ficou o quê? O 8. Como esse 10 está dividindo aqui o x, então eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Ó. Aqui vai ser vezes 10. Ou seja, a gente chega à conclusão que o x é igual a 80. 80 o quê? Reais, né? 80 reais era o que ela tinha. Alternativa E de Espanha. A questão número 3, pessoal, é sobre conjuntos, né? Então, observe os conjuntos A, B e C abaixo. Então, a gente tem aqui os conjuntos A, B e C. Né? São os conjuntos que têm números aqui, são conjuntos finitos. Calcule A união B, interseção C. Então, ele quer calcular aqui, ó, A união B, interseção com C. Bem, o que é a união, pessoal? A união é o que está nos dois conjuntos. É unir os dois conjuntos, certo? É unir os dois conjuntos. Então, se você unir os dois conjuntos aqui, ó, você pode observar, já vou fazer a união direta. Se você pegar aqui a união, o 2 está na união, porque está em pelo menos um deles. O 4 está na união, porque está em pelo menos um deles. Para estar na união, basta que esteja em A ou em B. Se estiver em ambos, não tem problema, certo? Então, aqui, ó, o 5 está na união, porque está nos dois. Então, basta que esteja em pelo menos um. O 6 está na união. Eu estou pegando aqui na ordem crescente, tá vendo? O 2, depois eu olhei o 4, o 5, o 6. O 6 está na união, porque está em B.
e para que esteja na união, basta que esteja em pelo menos um deles. O 7 está na união, está no A. O 9 está na união, porque está no A e no B. E o 10 está na união, porque está no A. Essa é a união, certo? Agora eu vou fazer a interseção com o C. Só vou copiar quem que é o C aqui, ó. 3, 5, 7, 9 e o 11. O que é a interseção? A interseção são os elementos em comum, tá? Isso aqui, ó. Elementos em comum. Tá? Os dois conjuntos. Então, olha, quais são os elementos em comum? Vou marcar aqui até de uma outra cor, tá? Para a gente visualizar isso. Quem são os elementos em comum? Por exemplo, o 5 é um elemento que é comum aos dois. Então, está na interseção. Quem mais que é comum? O 7 está nos dois. Você vai olhando assim, ó. O 2 está no A, ele está lá no B? Não. Então, não está na interseção. O 4 está no A, está no B? Não. Não está na interseção. O 5 está nos dois? Está na interseção. O 6 está nos dois? Não. Então, não está na interseção. O 7 está nos dois? Sim. Então, está na interseção. O 9 está nos dois? Sim. Então, está na interseção. O 10 está nos dois? Não. Então, não está na interseção. Consequentemente, a interseção desses conjuntos aqui é formada pelo 5, o 7 e o 9. Tá? 5, 7 e 9. 5, 7 e 9, alternativa C de Canadá. Tá? Essa é a nossa alternativa correta. A questão número 4 agora, pessoal. Em um grupo de 30 pessoas, 12 comem frutas regularmente, 16 comem legumes regularmente e 4 não comem frutas e nem legumes. A quantidade de pessoas desse grupo que comem regularmente frutas e legumes, né? Ele quer a interseção aqui, tá? Então, olha só, vamos ver aqui o que come frutas, tá? Então, vou escrever aqui, ó, frutas. O total de pessoas, né? A gente tem aqui que o total são 30 pessoas, tá aí 30 pessoas é o total. 12 comem frutas, não está dizendo que comem só frutas, tá certo? 16 legumes, então aqui, ó. Legumes, 16 comem regularmente e 4 não comem nenhum e nem outro. Isso aqui, ó, nem fruta e nem legume. Vou escrever aqui, não? Ó, nem fruta e nem legumes, tá? Da questão da lógica, né? Se eu utilizasse aqui fruta como sendo F e legumes como sendo L, eu poderia colocar assim, ó, nem fruta e nem legumes, né? Eu poderia colocar esse código aqui para antecipar, tá? Mas de repente o pessoal ainda não viu lógica, por isso que eu estou fazendo isso aqui, escrevendo, tá? Que é a mesma coisa. Então, nem fruta e nem legumes, ele está dizendo que é 4. Olha só aqui, pessoal. Eu vou usar diagrama para resolver esse problema aqui, certo? Vou desenhar um diagrama aqui que vai representar para a gente frutas. Isso daqui, vou até diminuir esse diagrama, ficou exagerado. Vou colocar aqui um diagrama que vai representar para a gente frutas dessa cor aí. E vou desenhar um diagrama aqui de uma outra cor que vai representar para a gente legumes, certo? Legumes. Então, olha, e eu vou pegar aqui um retângulo que vai representar para mim esse total aqui de 30 pessoas. Tudo que estiver dentro desse retângulo vai ter que dar 30. Olha só o que ele está falando. Que no 4 pessoas não comem nem frutas e nem legumes, né? Nem frutas e nem legumes regularmente. Então, isso está fora dos dois conjuntos, aqui fora. Ó. Nem frutas e nem legumes, certo? Ó.
Tá aqui, ó. E 4 pessoas não comem frutas e nem legumes, tá? Nem frutas nem legumes. A quantidade de pessoas desse grupo que comem as duas coisas é o que ele quer, é o que está aqui, ó. Então, olha, isso é o que ele quer, vou chamar de X, certo? Agora aqui, pessoal, é o que vem o seguinte, ó. Observe que dentro desse conjunto roxo aqui, né? Um roxo aí quase azul, que é o conjunto das frutas, tem que ser 12. Então, se eu somar tudo aqui, é 12. Se eu colocar isso aqui assim, ó, 12. Tá? Se eu colocar 12. Se eu somar tudo que está dentro do conjunto roxo, não vai dar só 12, né? Vai dar o quê? 12 mais x. Mas não pode ser 12 mais x, porque o que está dentro do conjunto frutas é somente 12. Então eu tenho que subtrair o x aqui, ó. Agora sim, se eu somar o que está dentro do conjunto roxo, vai dar só o 12. Ó. Se eu vou pegar 12 menos x mais x, isso daqui se cancela, né? Esse x com esse, sobra só o quê? Só o 12, ó. Então, por isso que eu subtraí esse x aqui. Tá? Agora, mesma coisa para o conjunto legumes, que é igual a 16. Então, aqui eu vou ter que colocar 16 menos x. Porque quando eu pego 16 menos x mais esse x, que já está dentro do conjunto verde, né? Que é exatamente o que ele quer, a interseção, esse miolinho aqui. Por isso que eu chamei de x, que eu não conheço. Tá? E agora o que a gente tem, pessoal? Se eu somar tudo que está dentro desse retângulo, semelhante a um retângulo, né? Algo aí semelhante, dentro dessa caixinha aqui, de vermelho tem que dar 30. Então, olha, 12 menos x mais 16 menos x mais 4. Isso tem que ser igual a 30. Caiu em quê? Uma equação do segundo grau, tá vendo? Isso é uma equação, desculpa, uma equação do primeiro grau. Eu vou simplesmente resolver isso aqui. Olha só, tem coisas aqui que já dá pra gente simplificar, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou simplificar ó, esse x, menos x com esse mais x, posso cancelar. E aqui você pode observar que 16 mais 4 dá 20. 20 mais 2 dá 32. Tá? Então, esse primeiro membro aqui, ó, 16 mais 4 dá 20. 20 mais 12 dá 32. 32 menos x, foi o único que sobrou aqui, é igual a 30. Vou deixar só o que tem variável no primeiro membro, né, que é menos x, ele fica do jeito que ele está. E aqui é 30, esse 32 vai para o segundo membro, menos 32. Né? Ele está positivo, ele vai lá para o segundo membro negativo. Né? Vai para lá negativo. E aqui fica menos x igual a 30 menos 32, está menos 2. Né? E se eu multiplicar aqui ambos os membros por menos 1, isso aqui vai ficar positivo no primeiro membro e no segundo membro vai ficar positivo. Ou seja, como eu chamei de x, né? A quantidade de pessoas desse grupo que comem regularmente frutas e legumes, tá? Frutas e legumes eu chamei de x, que é essa interseção aqui, ó. Então, frutas e legumes. Isso daqui eu chamei de x. E a gente chegou à conclusão que esse x é igual a 2. Então, quantas pessoas comem frutas e legumes? 2 pessoas. Alternativa B de Brasil. Para encerrar esse primeiro vídeo aqui, né, da solução das questões aí do simulado, eu vou resolver isso aqui, que é uma questão que diz o seguinte. De um pacote de meio quilograma de farinha, foi... O que é meio quilograma, né? Como aqui está em gramas, não é isso? Olha? Então, meio quilograma, pessoal. Meio quilograma. Isso daqui dá 500 gramas. Certo? 500 gramas. Tá? Então, de um pacote de meio quilograma de farinha, foi usado 1/5 do total. Quanto restou? Pessoal, se usou 1/5, ó, ele usou 1/5, certo? Usou 1/5. Então, significa que restou, se ele usou 1 de 5, é porque restou 4 de 5, certo? Ele está querendo saber quanto restou, tá vendo? 4 de 5. Então, olha, o que restou? Ó, restou
4/5 de 500 gramas. Porque se o pacote tinha 500 gramas, restou 4/5 disso. Isso daqui, então, é 4/5 de vezes 500 gramas. Aqui, pessoal, dá para a gente simplificar. Sempre utilize a simplificação, né, para facilitar a sua vida. Isso daqui dá para dividir por 5 e dá 1. E isso daqui dá para dividir por 5 e dá 100. Então, na realidade, o que restou aqui foi 4 vezes 100, 400 gramas, né? E porque aqui 4 vezes 100, 400, dividido por 1, 400. Então, o que restou foi 400 gramas. Alternativa D de Dinamarca. Beleza, então, pessoal? Vamos encerrar por aqui esse vídeo. Aí estão, então, as 5 questões resolvidas aí do simulado, né, do primeiro simulado do segundo ciclo aí do A Prova DF. Pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, né, se inscreva no canal. Se esse conteúdo aí serviu, tirou sua dúvida, deixa o like aí, compartilhe aí com um amigo que está precisando desse conteúdo e você conhece aí nas redes sociais. Pessoal, até o próximo vídeo aí, bons estudos a todos.